Olá, meu nome é Alexei Dodsworth, eu sou um dos especialistas de astrologia do site Personare. Estamos aqui hoje para falar sobre os signos em 2017. Mas, nessa palestra que eu vou oferecer para vocês, o foco principal serão os signos ascendentes. Por que a escolha pelos ascendentes? Vejam bem, o ascendente ele é o signo que ele é derivado da hora exata em que você veio ao mundo. Isso é muito mais importante em termos de previsão do que o signo solar, que é aquele signo que a gente está acostumado, né? Quando alguém pergunta de que signo você é, e a pessoa diz, eu sou de touro, porque nasci em maio, etc. Porque através do ascendente é possível identificar a distribuição das casas astrológicas que definem áreas da vida humana. Relacionamentos, trabalho, família. Vocês podem ter acesso aos mapas astrais de vocês na forma sintética através desse link que aparece aqui, preenchendo a data, o mês, o ano, a hora e a cidade em que vocês nasceram, para vocês terem acesso a uma informação importante para essa palestra. Qual é seu ascendente e se o seu ascendente está entre 0 e 10 graus, entre 10 e 20 graus ou de 20 a 30 graus. Isso é importante porque algumas previsões que serão feitas para os signos ascendentes, elas levam em consideração isso. Não é só o ascendente Áries, não é só o ascendente Câncer. É se o ascendente Câncer, por exemplo, é entre 0 e 10, 10 e 20 ou 20 e 30. A ideia é que fique cada vez mais individualizado. Um outro ponto que eu acho importante frisar é que previsões não são predições. Vejam bem, todas as previsões astrológicas, elas são baseadas no conceito de tempo grego, que é o conceito de kairos. Para os gregos antigos haviam dois tipos de tempo. O cronos, que é o responsável pelo tempo cronológico, e a passagem do tempo cronológico é aquela que nós sabemos. Dia 1º de janeiro, dia 2 de janeiro, ao meio-dia, meio-dia e 1, meio-dia e 2, etc. O que muita gente não sabe é que os antigos tinham um outro conceito para tempo, que é o conceito de kairos. Kairos é a qualidade do momento. A qualidade do momento é aquilo que, por exemplo, leva um agricultor a saber quando é época de plantar bananas e quando é época de plantar caqui. Ele sabe, por exemplo, que existem momentos do ano em que não é conveniente plantar determinada fruta ou determinado vegetal porque não é adequado. Não é que não vá crescer. Notem, esse é um ponto importante. Não é que não vá crescer. Cresce, mas não tão bem quanto se você cultivasse num tempo adequado. A ideia de kairos, que é a ideia de tempo conveniente, também pode ser entendido no nosso dia a dia de formas muito práticas. Por exemplo, se alguém te convida para ir para um casamento, existe a roupa conveniente ao kairos daquele momento, que é o casamento. Então, qual é a dica? Se eu te digo, vai ter um casamento hoje, você já sabe que não é de jeans e camiseta que você tem que ir. Com a astrologia é praticamente a mesma coisa. O que é que a gente faz? A gente mostra qual é o kairos, quer dizer, qual é a qualidade do momento, daquele período em específico. E aí são dadas dicas referentes a coisas que vocês deveriam investir, ou fazer, ou mesmo evitar, para que aquele momento seja melhor aproveitado. Notem, não significa que naquele momento você não possa fazer outras coisas. Significa que é mais sábio você investir em alguns pontos e não em outros. Caso contrário, você vai ter que nadar contra uma correnteza. Outros pontos que são importantes de destacar. Quando nós falamos das previsões baseadas no ascendente, eu estou falando das previsões baseadas nos signos astrológicos, que não são as constelações. Faço questão de enfatizar isso porque em diversos momentos vocês vão ver matérias ressuscitadas, artigos, comentários em redes sociais dizendo que os signos mudaram porque as constelações andam. As constelações não são os signos astrológicos. Os signos astrológicos são projeções virtuais da eclíptica terrestre. É um assunto que, se vocês quiserem aprofundar um pouco mais, eu recomendo que vocês leiam esse artigo que aparece aqui no link do site Personare. Tá? É um artigo que eu escrevi explicando sobre a diferença de signo astrológico e signo constelacional. Por fim, lembrando que a astrologia, muita gente me pergunta, ela é uma ciência? Existe algum tipo de comprovação científica em relação à astrologia? A resposta honesta tem que ser não. A astrologia ela não atende ao método científico. Ela é melhor definida como um conhecimento tradicional da humanidade. Ou seja, nada do que é dito aqui
tem uma validação científica. E de que maneira você pode encarar isso? Você pode encarar isso como uma crença, não há nenhum problema em relação a isso. Nem todas as coisas no mundo são ciência. E elas, se elas são válidas ou não, é você que vai dizer pra gente quando você experimentar as coisas que eu digo para você aqui e agora. Então interprete e entenda a astrologia como um sistema de conhecimento que as pessoas avaliam na prática se para elas é válido ou não. Fica esse convite para vocês. Eu espero que vocês aproveitem as nossas previsões para o ano de 2017, lembrando sempre que a grande dica, o grande ponto de tudo isso é você ficar atento aos períodos que vão ser dados, de acordo com o seu ascendente, e tomar decisões que estão profundamente relacionadas à sua liberdade de arbítrio. Tudo que é dito aqui não obedece a um sistema causal, tipo, não é porque o planeta está passando que acontece uma coisa com você. Encare a astrologia como um relógio. Se o relógio diz que agora são 3 da tarde ou 2 da manhã, não é o relógio que faz ser das 3 da tarde ou 2 da manhã. O relógio apenas te mostra uma informação. Então, do mesmo modo, não pense, eu particularmente sou completamente contra esse raciocínio, de que o planeta Saturno está enviando raios que estão fazendo a sua vida ser desse jeito ou daquele, ok? Para aqueles que possuem o ascendente Áries de 20 graus em diante, o ano de 2017 tende a ser muito significativo por causa do trânsito do planeta Urano pela região que a gente chama do ascendente, né, pela casa 1. Dica mais poderosa que eu poderia dar para uma pessoa que passa por um ano em que o Urano passa pelo ascendente é justamente evitar planejamentos que não permitam flexibilidade. Veja só, por mais que você tente organizar as coisas a partir de um planejamento muito estruturado, muito lógico, que faça sentido para você, é interessante você sempre ter um plano B e um plano C. Por quê? Em trânsitos de Urano pelo ascendente, a marca principal são os imprevistos. Então, algo que vocês vão ter que lidar durante todo o ano de 2017 é justamente com essa característica de que de última hora vocês vão ter que se virar para poder fazer outras coisas. Num sentido positivo, o Urano ascendente ele tem como marca registrada abrir as possibilidades para novos conhecimentos. Um ano muito interessante para fazer cursos de coisas que vocês não têm muito domínio. É inclusive recomendado que vocês invistam o tempo de vocês em atividades que exijam abertura mental para novos aprendizados, que vocês precisem estar abertos ao novo e a tudo que possa servir de estímulo para novos conhecimentos, novas curiosidades, novos interesses. Pode significar uma mudança radical em termos de profissão? Pode, ou de estudos, de vida como um todo. Como Urano é o planeta mais significativo nesse caso, o que se pode dizer é que as mudanças que se processam ao longo de 2017 e um pouco também ao longo de 2018 fazem com que as pessoas de ascendente Áries a partir de 20 graus se vejam, ao final desse período, completamente transformadas. Então é um momento muito interessante para quem quiser arrebentar a boca do balão e fazer coisas completamente diferentes, abdicando da vida anterior e começando movimentos novos, é um dos momentos mais adequados, mais significativos. Repetindo que é importante aprender a lidar com os imprevistos que irão surgir. Para aqueles que têm o ascendente Áries a partir de 15 graus, o ano de 2017, ele é, até o dia 11 de outubro, um ano especialmente interessante no que diz respeito à abertura de relacionamentos. O Júpiter, em Libra, vai estar transitando pela casa 7, então é um período muito interessante de abertura social. Convém aproveitar o ano de 2017 para conhecer pessoas novas, é um ano para desenvolver novas parcerias, é excelente para contratos, para tudo que diz respeito a lidar com o outro, seja este outro um sócio, um casamento, relacionamentos novos, ou seja, é um ano muito brilhante e de oportunidades positivas para aqueles que têm o ascendente Áries a partir de 15 graus. Para aqueles que estão envolvidos já em relacionamentos sérios, o Júpiter na casa 7 ele pode causar um leve transtorno, fazendo com que vocês conheçam pessoas novas que vocês podem achar também interessantes. Isso não significa, vejam, Júpiter na casa 7 não significa que as pessoas de ascendente Áries a partir de 15 graus necessariamente serão infiéis, mas significa que elas serão mais tentadas ao longo desse ano, até o dia 11 de outubro aproximadamente,
por conta da percepção de que o mundo tem um monte de gente interessante que você talvez não tenha conhecido antes. Mas isso pode também se manifestar no plano das sociedades e também, de certa maneira, no plano das amizades. Fique atento, porque a oportunidade é essa para você expandir o seu círculo social. E, sobretudo, para você ter contato com pessoas em que vai ficar muito claro o benefício mútuo potencial que vocês podem ter. Pessoas que trazem, que abrem portas para oportunidades interessantes para vocês e que vocês também são úteis para elas de algum modo. Para as pessoas que têm ascendente Áries em geral, independente do grau se é 0, 10, 20, não importa, um dos trânsitos mais significativos que ocorre durante o ano é a partir de 29 de janeiro e até o dia 10 de março, que é o trânsito do planeta Marte pelo signo de Áries. Vejam, esse é um trânsito que ocorre apenas a cada 2 anos e meio. E Marte rege o signo de Áries. Percebem como isso é significativo para quem tem ascendente Áries? Marte é o planeta regente desse signo. Esse período, ele é um período de novos começos muito importantes. É um momento de decisões significativas que irão afetar todo o ano de 2017. É um momento muito bom para começar novos projetos, para novas iniciativas. Tudo o que diz respeito ao lançamento de novas ideias. Marte, transitando pelo ascendente, também faz com que vocês se sintam mais energizados, mais dinâmicos, e, portanto, é um período especialmente positivo para começar novas atividades físicas, tudo que diz respeito a ímpeto e novidades, não importa o que. Agora, principalmente para você sair da inércia e começar um ano com o pé direito no que diz respeito a bons hábitos de vida e de saúde, né? Atividades esportivas, atividades físicas. Só tome um pouco de cuidado com excesso de agressividade nesse período, porque Marte, pelo ascendente, ele também instiga essa característica um pouco mais agressiva, mas fornece a força de energia e a força de vontade para que vocês possam fazer acontecer coisas que em outros momentos eram consideradas especialmente difíceis. Vênus vai retrogradar pelo signo de Áries do período de 4 de março até 3 de abril. De 4 de março a 3 de abril, se o seu ascendente é Áries, você vai passar por um processo de revisão muito profunda da sua vida afetiva. Não só da sua vida afetiva, como também de tudo aquilo que tem valor para você. Uma percepção muito clara que você vai ter é que as coisas que você considerava que tinham valor, que eram importantes para você, não só em termos de relacionamento, vão ser colocadas em xeque. É um período muito interessante de revisão, de ressignificação de tudo o que significa o amor na sua vida, do que significam os relacionamentos, de como é que você vive esses relacionamentos e de que forma você poderia melhorá-los. Procure concentrar a sua atenção no tema relacionamentos, o que vai lhe permitir toda uma revisão da sua vida e uma melhoria, aproveitando também o trânsito de Júpiter pela casa 7. Para as pessoas que têm ascendente touro de 0 a 10 graus, o último bimestre do ano de 2017 é especialmente importante para a abertura de novos relacionamentos. O trânsito de Júpiter pela casa 7 vai fazer com que as portas se abram nesse sentido de que vocês vão conhecer pessoas novas, vão interagir com gente que vocês não conheciam, pessoas que vão entrar na vida de vocês causando um impacto muito significativo, seja na vida afetiva, seja na vida profissional. Para quem está solteiro e tem ascendente touro de 0 a 10 graus, o momento é muito interessante para se sociabilizar mais, para se dispor mais a conhecer pessoas. Para as pessoas que têm ascendente touro, em geral, independentemente do grau, Marte transita pelo signo de touro do dia 10 de março até o dia 21 de abril. Esse período do ano é especialmente positivo para quem quer começar projetos novos, para quem quer enfrentar obstáculos que antes eram considerados especialmente difíceis. Aproveite também essa época para iniciar alguma atividade física um pouco mais intensa. As pessoas de ascendente touro, elas costumam ter um lado preguiçoso. E Marte, passando pelo ascendente touro, neutraliza toda essa preguiça, indicando um período que é especialmente favorável para vocês se sentirem mais aquecidos para fazer coisas que em outros momentos talvez dessem uma preguiça terrível de fazer. E entre 7 de junho e 5 de julho, nós temos um trânsito que é especialmente interessante para o ascendente touro, novamente, independentemente do grau, que é o trânsito de Vênus pelo ascendente touro. Esse trânsito de Vênus é especialmente interessante para quem quer utilizar
carisma e magnetismo pessoal para abrir portas no mundo. Se de alguma maneira você precisa seduzir, falo seduzir no sentido de envolver pessoas ou de alguma forma se projetar de uma maneira a agradar o mundo e fazer o mundo comprar a sua ideia, comprar os seus desejos, o período de 7 de junho a 5 de julho é especialmente positivo, é especialmente poderoso para quem tem ascendente touro. O ponto principal é que o ascendente touro não tem nenhum trânsito que seja assim altamente impactante. O ano de 2017, para quem tem ascendente em touro, considerando apenas o ascendente, tende a ser um ano particularmente mais estável, sem grandes modificações. Eu diria que o ponto focal para o ascendente touro, em geral, sobretudo no segundo semestre de 2017, é uma abertura no que diz respeito a relacionamentos, favorece a dinâmica de relacionamentos. Se você tem um ascendente Gêmeos de 20 graus até em diante, até 30, até 29,59, o trânsito mais importante na sua vida esse ano de 2017 é Saturno, que transita pela casa 7 até o dia 20 de dezembro. Nesse caso, o ano de 2017 ele toma duas formas. Na melhor das hipóteses, é um ano de concretização de relacionamentos íntimos e de sociedades. Ou seja, é um ano que é interessante para estabilizar a vida afetiva, ou seja, casar, namorar sério, etc., ou para formar uma atividade, uma sociedade formal, estável, com uma pessoa de preferência mais velha, ou uma pessoa que seja alguém que tenha alta respeitabilidade no campo de atuação de vocês. É um período interessante para firmar sociedades nesse sentido, para assinar contratos, digamos assim. Essa é a melhor das hipóteses. No lado negativo, o ano ele pode mostrar o lado não tão romântico do amor. As pessoas geralmente elas ficam muito obcecadas com o romance e elas esquecem que nos relacionamentos afetivos existe o dia a dia pragmático. Ou seja, os contos de fada, eles acabam quando a Branca de Neve se casa com o príncipe, mas ninguém mostra o dia a dia no castelo do príncipe e da Branca de Neve. Quer dizer, ninguém mostra como é o cotidiano desses contos de fadas depois que o casamento acontece. Então, depois que a fase de romance, de festas, etc., passa, entra um período que é de lidar com os defeitos do parceiro. Muitas vezes é importante considerar o seguinte: pessoas que têm ascendente Gêmeos, elas tendem a ser muito idealistas em termos afetivos, em termos amorosos. Lidar com essa realidade nua e crua do parceiro é um tanto quanto difícil. E sob esse sentido, 2017 pode ser muito irritante para quem se recusa, para quem tem ascendente Gêmeos e se recusa a entender que as pessoas são de carne e osso e que, assim como você, também possuem defeitos. Ou seja, procure tomar consciência de que você não pode exigir do outro uma perfeição que nem você tem para dar. Então, na pior das hipóteses, o que acontece é a pessoa que você ama, ou até um sócio, começar a aparecer com defeitos, com aspectos delicados e difíceis com os quais você não gostaria de lidar. Mas aí, por favor, né? Aí significa o quê? Uma vida em que os romances, os relacionamentos, eles só duram a fase do romance? Não, é preciso aprender a suportar a realidade cotidiana de um relacionamento. Então, eu diria que 2017 é um ano de muito aprendizado para quem tem ascendente Gêmeos a partir de 20 graus, nesse sentido. Para quem tem ascendente Gêmeos de 10 a 20 graus, quer dizer que já é outra gradação, de 10 a 20 graus, Netuno fica na casa 10 o ano de 2017 inteiro. Isso costuma ter um aspecto, ter um significado de uma certa confusão na parte profissional, algumas dúvidas. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu deveria fazer algum tipo de mudança? Eu digo, olha, o momento não é de fazer mudanças. Evite tomar qualquer decisão que envolva mudanças significativas agora. Por quê? Porque enquanto Netuno passar pela casa 10, existe um risco muito grande de você se arrepender das decisões que você tomou, sobretudo se forem decisões muito radicais. Existe um risco de você estar enganado. Toma cuidado. Num aspecto positivo, Netuno transitando pela casa 10, para quem tem ascendente Gêmeos de 10 a 20 graus, é um período especialmente interessante para a pessoa começar a se dedicar, em termos não só profissionais, mas em termos gerais, a algum tipo de atividade de doação de tempo, de energia ou de dinheiro para fins sociais e de melhoramento do mundo.
Já pensou em fazer algum tipo de trabalho voluntário? Já pensou em fazer algum tipo de atividade que envolva doação de seu... Não precisa ser de dinheiro, pode ser a doação de seu tempo, a doação de sua energia. Eu digo isso porque se você entrar por essa trilha, isso vai te abrir algumas portas que são especialmente interessantes. Eu não falo só no sentido de evolução espiritual. Isso entra. Não envolve só o processo de amadurecimento e de melhoria de sua vida espiritual, mas principalmente também no sentido de que, ao fazer isso, você vai abrir algumas portas significativas no que diz respeito à sua carreira. Isso mesmo, fazendo um trabalho voluntário, você vai abrir portas no que diz respeito à carreira. Isso é muito interessante. Na Europa e na América do Norte se dá um valor muito grande ao trabalho voluntário, enquanto que aqui no Brasil a gente tem esse problema, a gente tem esse defeito. Em qualquer currículo na Europa ou nos Estados Unidos se pergunta, você já fez algum tipo de trabalho voluntário? E isso vai começar a pegar cada vez mais aqui no Brasil. Para aqueles que têm ascendentes gêmeos, independentemente do grau, de 22 de abril até o dia 4 de junho, o período é muito interessante no que diz respeito a novos inícios. Marte transita pelo signo de Gêmeos, indicando que esse é um período, para as pessoas que têm esse ascendente, de novos inícios. É um período de gás, é um período que tem a ver com novos estudos, com novos cursos, com novos projetos, e que um período que permite que vocês utilizem essa energia extra para realizar projetos que em outro momento foram interpretados como momentos difíceis. E de 6 a 31 de junho, ou seja, durante praticamente todo o mês de junho, se o seu ascendente é Gêmeos, não importa qual seja o grau, note que junho vai ser um período especialmente bom para a sua vida afetiva. É um período em que você vai ter oportunidade ou de conhecer pessoas novas, caso você esteja solteiro, ou para você fazer alguma coisa de interessante com a pessoa amada, uma viagem, estar mais com ela, aprofundar o relacionamento nesse período que é o período que corresponde ao mês de junho, que coincidentemente é o mês do aniversário da maioria dos geminianos, né? Alguns nasceram no final de maio, mas o mês de junho ele é considerado especialmente favorável em termos de afeto, intimidade, de vida amorosa como um todo. Ascendente Câncer é um dos ascendentes mais impactados por trânsitos ao longo do ano de 2017. Por quê? Existem dois trânsitos lentos que, de certa maneira, já estão impactando a vida de quem tem ascendente Câncer há algum tempo e vão continuar impactando ao longo dos próximos anos. Vejam, alguns trânsitos são especialmente lentos. Plutão, Netuno, Urano, etc. São trânsitos que duram anos. Então, é muito provável que você já tenha recebido algumas dicas parecidas no ano passado e venha a ter algumas também muito semelhantes em 2018. Tá? Existem processos transformatórios que ocorrem, levam 2, 3, 4 anos. Para a astrologia, o período de um ano é só uma convenção humana. Trânsitos não levam exatamente um ano para acontecer, às vezes mais, às vezes menos. Para quem tem ascendente Câncer, de 15 graus em diante, o planeta Plutão está transitando pela casa 7 o ano todo. O ano todo, e isso perdura por 2018 também, e perdura por 2019. Ou seja, eu estou falando aqui para vocês de um trânsito que não vale só para o ano de 2017, ele vale para os próximos 2 anos e meio, 3 anos aproximadamente. Que é um processo de transformação muito profunda no que diz respeito à vida afetiva da pessoa. Valores que a pessoa tinha são transformados, coisas em que ela acreditava que eram importantíssimas na vida amorosa passam por um processo de mudança muito significativo, muito radical. A pessoa ela muda os gostos no sentido do qual é o meu tipo ideal, deixa de ser o meu tipo ideal. Passa a entender o amor dentro de um aspecto muito mais realista. Eu passo a entender o amor, eu passo a entender a afetividade dentro de paradigmas pragmáticos, mais realistas. Né? Eu paro de fantasiar. Para muita gente isso é doloroso. Para muita gente, o trânsito de Plutão na casa 7 toma a forma de decepções, desapontamentos. Mas vejam, desilusão é uma palavra boa, porque significa o fim da ilusão. Se for o seu caso, não é o de todos, se for o seu caso, e Plutão pela casa 7 significar para você um desapontamento amoroso muito profundo, perceba que o problema não foi a outra pessoa. O problema foram as expectativas ilusórias que você estabeleceu.
Mas, no geral, se você já é maduro o suficiente para não ficar projetando tanta fantasia nos outros, o trânsito de Plutão na casa 7 é um trânsito de transformações significativas na vida amorosa, para o bom sentido. Plutão é um termo que em romano significa riqueza, ou seja, o enriquecimento dos relacionamentos é uma característica para quem tem ascendente Câncer a partir de 15 graus durante um ano todo. Para quem tem o ascendente Câncer de 20 graus em diante, Urano na casa 10 pode significar mudanças muito significativas e até inesperadas na carreira. 2017 é um ano em que você vai poder mudar de carreira, se interessar por um assunto completamente novo, sabe, fazer aquela guinada de 180 graus que você talvez não tenha nem planejado fazer, mas ela aconteceu, quer dizer, a ideia de mudanças que você não tinha planejado, mas que acontecem de uma maneira ou de outra, é uma característica do ano de 2017 para quem tem ascendente Câncer de 20 graus em diante. A partir de 21 de dezembro, quer dizer, no finzinho do ano mesmo, a partir do dia 21 de dezembro, uma coisa que vai chamar a atenção é as pessoas que têm ascendente Câncer, elas vão passar por um trânsito de Saturno na casa 7, mas isso é bem para o fim do ano, que já afeta mais 2018. Mas eu posso adiantar que a partir do dia 21 de dezembro de 2017, ao longo de todo o ano de 2018, o período vai ser especialmente interessante para consolidar uma vida afetiva mais sólida, para consolidar uma vida afetiva mais firme. Sobretudo se você aproveitar o trânsito de Plutão na casa 7 ao longo do ano para fazer as mudanças afetivas que, no fundo, você sabe que são fundamentais. Por fim, independentemente de qual seja o grau do seu ascendente, chama atenção para o seguinte: de 1º a 26 de agosto, ou seja, praticamente todo o mês de agosto de 2017, é um período especialmente positivo para projeção social das pessoas que têm ascendente Câncer. Para vocês se apresentarem, para vocês levarem seus currículos para determinados lugares, se vocês quiserem se apresentar numa palestra, ou se vocês quiserem de alguma maneira vender a imagem de vocês em alguma coisa, 1º a 26 de agosto é o momento do cartão de visitas, é o momento de oferecer o cartão de visitas. Ele tenderá a ser melhor aceito e melhor valorizado pelas pessoas. E, de 5 de junho até o dia 20 de julho, o trânsito de Marte pelo signo de Câncer representa um período especialmente interessante para tomar novas iniciativas e para enfrentar alguns obstáculos que em outros momentos vocês consideraram mais pesados, mais difíceis. Se você tem um projeto ambicioso e ousado que você gostaria de fazer validar, marque na sua agenda o momento para atacar nesse projeto, o momento para poder fazer valer a sua energia nesse projeto é de 5 de junho até o dia 20 de julho de 2017. Se o seu ascendente é Leão, de 0 a 10 graus, fique atento, porque a partir do dia 10 de outubro em diante, o período é especialmente interessante por causa do trânsito de Júpiter pela casa 4 para mudanças significativas no que diz respeito à casa, à residência. Se você quer se mudar, a hora é essa. Se você quer comprar um apartamento ou uma casa, a partir de 10 de outubro é o momento mais interessante para você viabilizar esses objetivos. Independente também de você querer fazer alguma mudança, digamos que você não queira mudar de casa, que você não queira mudar de apartamento, não queira comprar alguma coisa, esse período a partir de outubro é especialmente bom para você fazer algumas mudanças na sua casa. Mesmo que você não tenha a intenção de fazer uma mudança de residência, de comprar um apartamento, de comprar uma casa nova, parta do seguinte princípio: será que tem coisa demais na minha casa? Tem coisas que eu poderia doar, eu estou entulhando minha casa, transformando ela num depósito de coisas. Existem roupas no meu armário que não são absolutamente mais necessárias. Ou seja, o período de outubro em diante, ele é especialmente bom para você esvaziar sua vida de entulho. Isso, ao fazer isso, num sentido prático, isso vai ter um impacto psicológico na sua vida. Isso vai ter um impacto simbólico de liberação na sua existência, que é especialmente interessante. Para quem tem ascendente Leão, de 10 graus em diante, esse processo de liberação e de oportunidades novas no que diz respeito a casa, apartamento, etc., é mais para o ano de 2018, ok? Agora, independentemente de qual seja o grau do seu ascendente Leão, observe que entre o dia 21 de julho e 5 de setembro, Marte transitará pelo seu ascendente, o que é especialmente bom para novas iniciativas, novos projetos, para começar novos movimentos
que tenham a ver com coisas que você gostaria de fazer acontecer, com coisas que você gostaria de realizar. Porém, por outro lado, como o leão é um signo colérico, toma cuidado nesse período para você não entrar em conflito e não brigar com pessoas, tá? Existe uma inclinação já natural do leão para agressividade, e nesse período, que vai de 21 de julho a 5 de setembro, existe um risco especialmente alto de criar inimizade sem necessidade, sabe? De brigar com as pessoas por motivos, às vezes, que não são, que seriam evitáveis, né? Então, procura cultivar um pouco da paciência e aproveita esse período para você colocar seu gás em objetivos que você gostaria que fossem realizados. Entre 27 de agosto e 20 de setembro, as pessoas de ascendente leão passarão por uma projeção de personalidade especialmente interessante. Vocês vão ser notados, independentemente do grau do ascendente. Vocês vão aparecer. Isso pode tomar forma de convites para vocês se exporem mais, e isso é favorável. É interessante que vocês aceitem esses convites. E também uma dica que eu dou é, de 27 de agosto a 20 de setembro, aproveitem ao máximo as oportunidades de interação social. Muita coisa boa tende a surgir a partir dessas interações. Convites para festa, para jantar, para reuniões, para cursos. Ou seja, coloquem a cara no mundo, porque as pessoas que vocês irão conhecer, os contatos que vocês terão, tudo isso vai ser especialmente interessante para a vida de vocês. Então aproveite esse período que vai de 27 de agosto a 20 de setembro, com Vênus transitando pelo signo de Leão. Seu ascendente é Virgem, entre 10 e 20 graus, primeira coisa que é muito importante para te dizer ao longo do ano de 2017. Cuidado com autoilusão afetiva. Existem dois tipos de engano. Aquele em que a pessoa engana a gente, que aí realmente não é culpa nossa. Não existe pessoa, por mais inteligente que seja, que não tenha o risco, que não corra o risco de ser enganada em algum momento. O problema aqui é uma predisposição a querer se deixar enganar. Ou seja, se você quer ver o mundo a partir de um filtro cor-de-rosa, vai aparecer gente dizendo o que você quer ouvir. Mas dizer o que você quer ouvir não é a verdade. Então, toma cuidado com essa inclinação a não querer ver o que você não quer ver e gerar uma circunstância em que você depois fica desapontada porque você descobre que as coisas não eram bem daquele jeito. Ou seja, 2017 é um ano para você colocar o pé no chão e ficar atento que as coisas podem não ser do jeito que os seus óculos cor-de-rosa estão enxergando. Netuno na casa 7 tende a sugerir esse momento no qual eu fico projetando fantasias nos outros e fico desaguando sobre os outros as minhas expectativas mais fantasiosas de felicidade. Isso não é justo com o outro. Porque muitas vezes o outro, não querendo nos magoar, veste a roupa que a gente pediu que ele vestisse, só que a pessoa só aguenta isso por um tempo. Quando a pessoa não aguentar mais vestir aquela roupa que ela tirar e se mostrar como ela é, você vai dizer que foi ela que te enganou? Mas se foi você que projetou as coisas na direção dela, compreende? Para quem tem ascendente Virgem de 20 graus em diante, Saturno transita pela casa 4 até o dia 20 de dezembro. Significa o quê? Ter que lidar com problemas de família. Ter que encarar e resolver questões pragmáticas envolvendo seus familiares. Principalmente os familiares de origem, pai, mãe, irmãos, primos, tios, herança de família e também a casa, questões de casa, questões de aluguel ou de comprar casa. É importante aqui ter uma perspectiva realista, não querer ir além do que o braço pode alcançar. Ou seja, você quer comprar uma casa, quer comprar um apartamento, não faça nada que vá além do seu orçamento. Você não quer comprar casa nem apartamento, você quer reformar a sua casa, também não coloque o braço além do que seu orçamento pode alcançar. Envolve questão de família, a ajuda que você pode dar vai ter que ter um limite muito preciso. Não ajude os outros de uma maneira que você possa se atrapalhar, que isso sacrifique você além de um ponto do saudável, ok? Existe um momento em que ajudar o outro significa atrapalhar a mim mesmo. E para as pessoas que têm ascendente Virgem, independentemente do grau, o período de 6 de setembro a 29 de outubro é um período de muito pique.
é um dos períodos mais eficientes e realizadores do ano de 2017. Pode ser que você nem esteja pensando agora em algum projeto que você tenha que vai pegar fogo nesse período. E mesmo que você não tenha nenhuma ideia agora, alguma coisa vai surgir. Fique atento, porque 6 de setembro e até 29 de outubro é o período interessante para sair chutando o pau da barraca e fazendo acontecer, para realizar aquelas mudanças na sua vida, para tirar sua vida da paralisia. E por fim, de 21 de setembro a 14 de outubro, quem tem ascendente virgem tenderá a passar por um período especialmente interessante no que diz respeito a conseguir agradar as pessoas certas para abrir portas que são significativas, não só para a sua vida profissional, como também para a sua vida amorosa. O conhecimento certo de pessoas importantes e interessantes, em que vocês poderão aproveitar benefícios mútuos, é esse de 21 de setembro a 14 de outubro, independentemente do ascendente, ok? Se o seu ascendente é Libra, de 20 graus em diante, 2017 é um ano muito significativo porque Júpiter está no signo de Libra, transitando, né, a partir de 20 graus, praticamente durante o ano todo, até o dia 10 de outubro. É um período muito interessante de oportunidades. Libra, ascendente Libra, de 20 graus em diante, tende a ser o ascendente mais beneficiado por trânsitos ao longo de 2017. Por quê? E esse trânsito toma forma de portas que não apenas se abrem, se escancaram. Você quer fazer mudanças na sua vida, mudanças profissionais, afetivas, mudanças em geral, o momento é esse. Você quer fazer uma mudança radical, do tipo passar um período no exterior estudando, ou mudar de casa, mudar de trabalho, o mundo vai estar conspirando, te oferecendo oportunidades para você aproveitar isso. Significa que você vai aproveitar? Não sei. Depende do seu livre-arbítrio. Existem pessoas que têm ascendente Libra a partir de 20 graus e que ficam segurando, ranhetando. Não seja essa pessoa. Não tenha medo. A ideia aqui é ter coragem o suficiente para fazer as coisas acontecerem e se lançar na direção do desconhecido, ter com confiança e certeza de que a oportunidade configurará uma transformação conveniente. Se o seu ascendente está entre 10 e 20 graus do signo de Libra, o seu trânsito principal aqui é de Plutão na casa 4 ao longo do ano todo. Isso significa que você vai ter que lidar com problemas familiares. Problemas familiares em diversos sentidos. Desde problemas psicológicos, emocionais, até problemas materiais, financeiros, de saúde, de gente da sua família. Você vai ter que ser aquela pessoa que dá o suporte. Para algumas pessoas vão ser coisas mais leves, para outras pessoas vão ser coisas mais graves. Mas, independente do que for, o importante é que você seja a figura que dá o suporte. Lembrando que é importante estabelecer um limite do que você pode fazer, porque às vezes você não pode fazer nada de prático, a não ser oferecer um suporte de estar ali ao lado da pessoa, entende? De estar ali ao lado da pessoa, oferecendo o seu apoio moral. Tá? Então, tome cuidado com uma inclinação ao longo de 2017 de ficar triste, de ficar frustrado por causa da sensação de impotência. Eu queria fazer mais pela pessoa, mas não pude fazer. Não tem impotência aqui. Às vezes, a única coisa que a pessoa precisa é que você fique perto dela. Tá? Mesmo que você não dê conselho nenhum, porque às vezes a situação não demanda conselho, demanda apenas que você esteja perto daquela pessoa. Se você tem o ascendente Libra de 20 graus em diante, um outro trânsito muito importante é o Urano na casa 7 ao longo do ano todo. Para quem tem Urano na casa 7, veja, se a pessoa está solteira, é o conhecimento de muita gente nova, completamente diferente de tudo que já foi conhecido antes, possibilitando experiências afetivas inusitadas, mas não necessariamente estáveis. Tá? Se você me pergunta, é um ano bom afetivamente falando? Eu vou dizer, é um ano rico, de conhecimento de muita gente interessante, de muita gente diferente. É um ano que lhe permite ver o mundo a partir de novas perspectivas por causa dessas pessoas diferentes que vocês irão conhecer. Por outro lado, não é um ano que eu apostaria em relacionamentos novos, estáveis. Se o seu caso é de já ter um relacionamento estável, o Urano na casa 7 vai representar o quê? Na vida da pessoa amada. Uma série de imprevistos, de mudanças,
de coisas de última hora que podem prejudicar um pouco o relacionamento de vocês, mas que não coloca necessariamente em ameaça. Mas pode acontecer, por exemplo, de a pessoa receber uma proposta de trabalho ou de estudo em outro lugar e vocês terem que fazer um malabarismo para ver como é que o relacionamento vai continuar se a pessoa tiver que morar fora. Estou dando um exemplo. Um outro exemplo pode ser que a pessoa passe por problemas familiares do lado dela e que durante o ano 2017 ela fique menos disponível. Ter que lidar com imprevistos na vida da pessoa amada, que tornam um relacionamento um pouquinho mais problemático por causa desses imprevistos externos, vai ser uma arte para quem tem ascendente Libra. Para quem tem ascendente Libra, independentemente do grau, 15 de outubro até o dia 7 de novembro é um período extremamente poderoso. Vênus transitará por Libra, Vênus é o signo que rege o signo de Libra, e esse período vai ser especialmente interessante para conquistar as coisas e resolver problemas utilizando diplomacia. Vocês vão perceber nesse período que eu disse que força não vai adiantar muita coisa. A resolução dos problemas, e de problemas sérios, vai ser através do toma lá da cá, vai ser através da diplomacia. A qualidade de Vênus em Libra é uma qualidade diplomática. Para quem tem ascendente Libra, independente do grau, de 23 de outubro até o dia 9 de dezembro é um período interessante de mais gás para fazer as coisas. Se você quer começar um projeto novo, esse é o período mais interessante. Inclusive, nesse período, mesmo que você não tenha com a ideia de criar, esteja com a ideia de criar um projeto novo, oportunidades novas se configuram. O mês de novembro tenderá a ser o mais dinâmico na vida de quem tem ascendente Libra. É quando as coisas vão estar mais acontecendo na forma de novas propostas, de novas possibilidades, de novos convites. Se o seu ascendente é Escorpião de 0 a 10 graus, fique atento a partir do dia 11 de outubro de 2017. Júpiter vai sair do signo de Libra, vai entrar no signo de Escorpião e vai afetar o ascendente Escorpião de 0 a 10 graus de 11 de outubro em diante. O Júpiter ele é considerado o grande benéfico. Então, se você tem ascendente Escorpião de 0 a 10 graus, Júpiter transita pelo seu ascendente, abrindo novas grandes oportunidades e configurando toda uma série de golpes de acaso, de sorte, que possibilitam que vocês consigam as coisas que vocês desejavam há tanto tempo. Se o seu ascendente é Escorpião, mas é acima de 10 graus, tudo isso que eu vou dizer agora para vocês, para quem é de ascendente Escorpião de 0 a 10, valerá para o ano de 2018, ok? Mas assim, o que é um trânsito de Júpiter pelo ascendente Escorpião? Oportunidades novas que se configuram, portas que se abrem, conhecimento de pessoas certas. Eu posso até não estar fazendo nada, aparece um convite. Agora, claro, se o convite aparece e você não topa, continua não acontecendo nada. Mas a grande ideia para o ascendente Escorpião de 0 a 10 graus nesse finalzinho de 2017 é fique atento, porque você vai ter uma impressão de que o ano foi todo calmo e que em outubro alguma porta se escancarou. Porque tanto Escorpião quanto Touro, o ascendente Escorpião quanto o ascendente Touro tenderão a ter um ano muito mais estável, sem grandes mudanças. Quando chega em outubro, a coisa começa a pegar mais fogo, né? Como se o ano começasse no fim, né? Porque, na verdade, 2018 é que vai ser mais forte. Mas, a partir do dia 11 de outubro, que vocês de ascendente Escorpião, principalmente de 0 a 10, vão perceber essa dinâmica que quebra a rotina, que quebra a estabilidade e que alarga os horizontes. Especialmente bom para quem pretende, para quem planeja viajar, para quem quer ter experiência internacional. Eu recomendaria investir nesse sentido e programar a agenda para essa época. Independente de qual seja o grau do seu ascendente, de 10 de dezembro até janeiro de 2018, Marte transita para o Escorpião. É um trânsito muito importante porque Marte rege o Escorpião. Então esse é um período de muito pique, é um período em que muita coisa nova acontece. Percebem que coisa interessante? Júpiter transita pelo começo de Escorpião no fim do ano. Marte transita por Escorpião no fim do ano. Vocês percebem que dezembro de 2017 tem um pique especial para Escorpião ascendente, mais do que para os outros signos? Esse período que é o que a gente chama de que as pessoas começam a entrar em férias e por aí vai, para você que tem ascendente Escorpião vai ser o contrário. É o momento para você fazer acontecer os seus projetos e as ambições que você tinha tanto em mente.
Então, procura organizar as coisas para que tudo que for mais importante, se você quer lançar alguma coisa, se você quer iniciar um projeto, se você quer estudar fora, se você quer começar um curso novo, tudo isso organize de maneira tal que o mês de dezembro tenha um impacto, uma importância especial. Mesmo que você não organize nada, se o seu ascendente é escorpião, a partir de outubro e ao longo do final do ano, você vai perceber que parece que o ano entrou num pique diferente. Vai parecer que a vida acordou para você. E de 8 de novembro até 1º de dezembro de 2017 é um período que é especialmente interessante para a vida afetiva de quem tem ascendente escorpião, independentemente do grau. É o período mais positivo do ano para questões de ordem amorosa. Para quem está solteiro, conhecer pessoas novas, para quem está acompanhado, aprofundar e melhorar o relacionamento com a pessoa querida. Se o seu ascendente é Sagitário de 20 graus em diante, até o dia 20 de dezembro, Saturno transita pela sua casa 1. Esse é um trânsito que só acontece a cada 28 anos e meio, 29, quer dizer. É um trânsito que, por mais que ele seja considerado duro, porque ele representa uma percepção da realidade, muitas vezes dolorosa, representa um encaixe no aqui e agora, de ver as coisas como elas são na real. E isso pode gerar alguma melancolia, quer dizer, pode gerar até alguma irritação, porque parece que está tudo indo meio lento, parece que eu estou vendo aspectos defeituosos da vida e dos meus projetos e das pessoas. Não é que as coisas ficaram mais defeituosas, é você que está vendo a real que em outro momento você não via. Sobretudo Sagitário, que tem uma tendência de viver um pouco em outro planeta, né? Sagitário ele é um signo muito idealista, e o ascendente Sagitário, quando lida com o trânsito de Saturno, tende a passar por essas circunstâncias de ficar irritado quando lida com as exigências do mundo material. Tem duas alternativas para lidar com esse trânsito. Ou você amadurece, e de fato você se torna uma pessoa mais madura, mais sábia, uma pessoa mais experiente ao longo de 2017, ou você fica uma pessoa chata reclamando da vida. Dentro dessas duas perspectivas, eu garanto a vocês que ficar chato reclamando da vida não ajuda em nada, principalmente na vida social. Então, procura entrar num processo de introspecção, num processo de interiorização que permita a você entender as coisas que você não gosta, que permita a você entender que nem tudo pode ser perfeito. Para quem tem ascendente Sagitário de 10 a 20 graus, Netuno fica na casa 4 o ano todo, o que mostra a pessoa tendo que dedicar muito tempo para pessoas da família que vão estar precisando de ajuda. Fica a dica de estabelecer um limite, caso contrário você vai ser vampirizado. Existe um limite para a ajuda que você pode dar. Vai haver uma inclinação a ficar o tempo inteiro se doando para essa pessoa da família. É importante aqui aprender a dizer não, tá? Se você tem ascendente Sagitário de 10 a 20 graus, ajude a pessoa, porque é uma pessoa querida, uma pessoa da sua família, mas estabeleça um limite. Outro ponto, se o seu ascendente é Sagitário de 10 a 20 graus, eu não recomendo que você compre apartamento ou casa esse ano, tá? Nem que se mude, a não ser que não tenha alternativa e que você tenha que se mudar. E se você for se mudar, antes de fazer isso, investigue o bairro, peça para o dono do apartamento, da casa, passar o dia ali para você ver como é que é o dia a dia, como é que é o cotidiano daquele bairro, para você não se mudar para um lugar e depois se arrepender, ok? Então esse é um conselho que eu te dou. E para quem tem ascendente Sagitário, independentemente do grau, o mês de dezembro inteiro, mais especificamente de 2 a 25 de dezembro, tende a ser um período interessante para a vida afetiva. E um período interessante para viagens curtas ou longas, viagens em que você conhece pessoas interessantes nessas outras cidades ou países, ou viagens que você faz com a pessoa amada para essas outras cidades ou países, ok? Seu ascendente é Capricórnio a partir de 15 graus. Plutão transita pelo seu ascendente o ano inteiro. É um trânsito lento, tá? Que está relacionado com a ideia de transformação, transformações profundas de identidade, inclusive com questionamentos de tudo que tinha valor deixa de ter, outras coisas passam a ser importantes, mudança de prioridade, desejo de mudar tudo. Se você tem ascendente Capricórnio a partir de 15 graus, converse com quem tem ascendente Capricórnio de 15 graus para antes, ou seja, de 0 a 15. Por quê? Quem tem ascendente Capricórnio de 0 a 15 passou por essas transformações nos anos de 2016 e 2015.
Ou seja, você que tem ascendente Capricórnio a partir de 15 graus, está passando por um processo que aquele teu amigo que tem um ascendente Capricórnio de 0 a 15 já passou. Para alguns foi mais doloroso do que para outros. Por quê? Porque a ideia de Plutão é esvaziamento do que não serve mais. É uma sensação de que algumas coisas que eram importantes deixaram de fazer sentido. E tem gente que desapega melhor do que outras. Tem gente que pira quando percebe que tem que desapegar. Então a ideia fundamental, desapega, porque esse é um processo de desprendimento fundamental para a sua vida. Tá? É esvaziando a sua vida do que não te serve mais que você vai ter o terreno limpo para que outras coisas interessantes e úteis entrem. De 0 a 10 graus, se o ascendente é Capricórnio de 0 a 10 graus, Saturno transita pela casa 1 a partir de 20 de dezembro. Ou seja, no finalzinho do ano, nos últimos minutos do segundo tempo, Saturno entra em Capricórnio. E aí vai ter muito mais importância ao longo de 2018. Mas para quem tem o ascendente Capricórnio de 0 a 10 graus, o fim do ano não tem cara de fim do ano. Ele tem cara de início, tá perto do início do próximo ano. Mas a ideia do fim do ano, ele é de consciência das responsabilidades. Então notem, isso ocorre a partir de 20 de dezembro. Depois de 20 de dezembro a gente tem o quê? Natal, Réveillon, vai estar todo mundo se divertindo, todo mundo na festa, e você com aquelas responsabilidades na cabeça, você com aquela certeza de que você precisa fazer acontecer alguns projetos, de que você não pode deixar as coisas guardadas na gaveta. Ou seja, vai estar todo mundo curtindo aquela vibe de fim de ano e você no pique de querer fazer acontecer. Tenha um pouco de paciência, porque Saturno entra em Capricórnio no dia 20 de dezembro e dura o ano todo de 2018. Esse trânsito, que é cobrador de realizações, começa a partir do dia 20 de dezembro, dura o ano todo. Então não se preocupe muito com isso. Com esse sentimento de urgência e até de frustração, sabe? Muita gente que tem ascendente Capricórnio, de 0 a 10 graus, no fim do ano vai ficar com uma sensação de nossa, eu desperdicei muito tempo, não realizei coisas que deveria ter realizado. Gente, eu entendo isso, Saturno ele entra cobrando as paradas, mas a dica aqui é, o mundo não está se acabando porque é fim do ano. Tá? Fim do ano é uma convenção. O trânsito ele acabou de começar e você vai ter todo um ano de 2018 para fazer valer esse senso de urgência. E para quem tem ascendente Capricórnio, independentemente do grau, Vênus em Capricórnio, a partir do dia 26 de dezembro e durante o mês de janeiro, marca muito, indicando que é um período interessante para utilizar o lance da sociabilidade para conseguir coisas, né? Utilizar as relações pessoais, fazer valer a sua agenda de relacionamentos para pedir favores, oferecer favores, utilizar todo o procedimento de troca, de intercâmbio que vai favorecer que vocês consigam coisas com a ajuda dos outros. Ascendente Capricórnio é, em geral, muito orgulhoso, não gosta de ajuda, mas precisa, né? Muitas vezes a gente precisa, ninguém é autossuficiente, então aproveite esse período, que é do finalzinho do ano mesmo, e de janeiro de 2018, para fazer valer esses favores mútuos que as pessoas podem se fornecer. Ascendente Aquário vai ser aquele ascendente que passa o ano 2017 com a vida relativamente estável. Claro que isso depende de outros fatores do mapa, eu estou aqui analisando só o ascendente. Para analisar todo o mapa tem que ser uma coisa muito mais individualizada, mas se a gente for considerar só o ascendente Aquário, é aquele ascendente que passa o ano de 2017 estável. Quando chega o dia 11 de outubro em diante, Júpiter entra na casa 10 e aí parece que deu um solavanco. Sabe quando você está num navio que está indo bem calmo, o vento está soprando, não tem nenhuma grande mudança, está tudo no roteiro. De repente sopra um vento fortíssimo e o barco vai com toda a força. Veja, Júpiter na casa 10 é um trânsito positivo, mas que toma a forma do seguinte, são oportunidades profissionais novas, são projetos e vontades profissionais que talvez a pessoa nem tivesse antes, como pode tomar a forma de convites, de propostas. Então fica atento, porque se seu ascendente é Aquário, não tem nenhum grande trânsito afetando o teu ascendente que marque você durante o ano de 2017, mas o último bimestre de 2017 tende a ser um bimestre de susto, mas não de susto ruim, de susto bom. Mas que você provavelmente vai sair da sua rotina vai ser quebrada, e aí nessa história toda, se você está namorando, se você tem um relacionamento, a pessoa ela pode sentir
Porque de uma hora para outra estava tudo calmo e você começa a se ver num redemoinho, que vem na forma de convites, de propostas, de novos projetos, até de coisas que você não planejou. Aquário ascendente, em geral, gosta disso. É um signo que aprecia movimentos novos, coisas novas, que aprecia mudanças. E que pode se sentir um tanto entediado ao longo do ano de 2017. Mas eu dou uma dica: se você já sabe que o último bimestre tem a ver com esse pique de mudança e de oportunidades novas, que tal se você segurar esse fogo que Aquário geralmente já tem de querer mudar tudo e aproveitar 2017 para aprofundar as coisas que você já começou em anos anteriores? Não queira fazer mudanças antes, as mudanças vão acontecer de qualquer jeito. Elas têm um tempo certo para acontecer. O que eu estou te dizendo na prática é que por mais que você tenha uma vontade de já sair dando braçada no rio, não é melhor esperar que a correnteza do rio empurre para o lado que você quer nadar? Então, o que eu te diria, nesse período não é que você não deva nadar, mas fique dedicando sua energia a coisas que envolvam mais aprofundamento do que novidade. Nem toda transformação convém. Nem toda mudança convém. Às vezes, eu costumo dizer, principalmente para quem tem ascendente no signo de Aquário, que o mais importante é cuidar do que se tem. Cuidar do que se tem para criar raiz, que é uma coisa que um signo de ar tem tanta dificuldade de lidar, né? Aquário fica nesse processo como se a vida inteira tivesse que ser uma mudança o tempo todo. E a partir do momento que você aprofunda essas raízes, você vai estar pronto para as mudanças que se configuram a partir do final do ano. E aí 2018 é o contrário de 2017, porque se 2017 foi todo de estabilidade, lembrando que eu estou considerando só o ascendente, tem que analisar o mapa todo. 2018, para quem tem ascendente Aquário, vai ser um ano muito mais de pique. Então, se você já sabe disso, para que ter pressa de coisas agora? Por que não aproveitar esse período para aprofundar seus relacionamentos, esmerilhar seus trabalhos, seus estudos e guardar energia para esse pique que se manifesta no fim do ano? Se o seu ascendente é peixes, de 0 a 10 graus, esse é um ano extremamente estável sob diversos aspectos. Lembrando que eu estou falando do ascendente. Eu não estou dizendo que o seu ano vai ser estável durante todo 2017, porque isso depende do seu mapa. Mas considerando só o ascendente, a gente fala de estabilidade durante todo o ano de 2017. Aproveite a estabilidade para cuidar daquilo que você já construiu e daquilo que você já tem em mãos. Agora, se o seu ascendente ele é de 20 graus em diante, até o dia 20 de dezembro, Saturno passa pela sua casa de número 10, o que representa um período de ter que enfrentar dificuldades na parte de trabalho, ter que lidar com a realidade das coisas. O conflito entre o meu sonho e a realidade prática. O meu conflito entre aquilo que eu estabeleci como sendo um ideal e aquilo que eu tenho como a realidade objetiva dos fatos. Mas são dificuldades que ou você pode passar o ano se queixando e virando uma pessoa chata, ou você pode aproveitar essas dificuldades para amadurecer e perceber o seguinte, que as dificuldades são temporárias, não existe nenhuma dificuldade que não seja temporária, e que você deveria aproveitá-las para um processo de aprendizado, ao invés de ficar projetando culpas, procurando culpados e estabelecendo inimizades com as pessoas, mesmo que seja tentador e mesmo que tenha alguém te enchendo a paciência na parte de trabalho. Procure aproveitar essas dificuldades, esses obstáculos que surgem como um processo de constrição e de análise. De que maneira eu criei essa situação? Por que eu tenho que procurar um culpado externo? As coisas estão chatas, estão com dificuldades, não estão indo como você deseja. Segura as pontas, segura a onda, porque 2018 tende a ser muito melhor. Se o seu ascendente é peixes de 10 a 20 graus, não toma decisão de mudança muito radical esse ano. Netuno está transitando pelo ascendente. Existe uma inclinação muito forte de você tomar atitudes e fazer escolhas equivocadas, motivado por uma fantasia muito pirada. Tá? Eu recomendo prudência, recomendo cautela. Espera um pouco.
Espera 2018, espera 2019. Segura a onda, porque com Netuno transitando pelo ascendente, existe um risco muito alto de você tomar atitudes, fazer escolhas, fazer coisas que no final das contas você se arrepende, porque você diz assim, olha, realmente eu viajei na maionese e eu coloquei o carro na frente dos bois e agora me arrependo. Já que você sabe disso, para que fazer isso? Ou seja, segura sua onda e espere esse ciclo passar. É isso, gente. Obrigado, espero que tenha sido útil para vocês e até a próxima.